Bom dia, querido irmão, querido amigo. Estamos aqui para mais uma atualização profética. O motivo dessa atualização é porque nós estamos vivendo o período da profecia se cumprir diante dos nossos olhos. Vamos analisar aquele texto de Ellen White que a gente já analisou em vídeos anteriores, que fala justamente de um grande conflito mundial que será antes da falsa paz que virá no mundo. Será um curto período de falsa paz, onde justamente nesse período vai vir a chuva serôdia. Estamos diante deste tempo e nós iremos ver também que existem textos que nos mostram claramente a sequência dos eventos finais. Mas, amados, não adianta nós sabermos de tudo isso, mas não termos hoje uma preparação. Porque Jesus pode voltar para mim e para você hoje, a partir do momento que a gente possa descansar. Então, esse vídeo é de alerta para que despertemos. O que diz lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 14, onde diz: desperta, ó tu que dormes, pois devemos nos despertar através do poder do Espírito Santo. Porque hoje nós estamos como virgens, dormindo. A igreja inteira dorme. Porém, Cristo está nos dizendo para que a gente seja despertos, nós sejamos despertos. Para que justamente os eventos finais não nos peguem de surpresa. Seja tão somente para que possamos pregar para as pessoas e elas verem que aquilo que nós havíamos avisado há tanto tempo está se cumprindo diante dos seus olhos e elas possam abrir o coração para a verdade do nosso Deus. Mas antes de tudo, vamos fazer uma oração. Querido Deus e amado Pai, santo, santo, santo Tu és. E querido Senhor, nesta hora nós te imploramos, Deus Espírito Santo, nos mostra, ó Deus, abre os nossos olhos, nos desperta, Senhor, para os tempos em que vivemos. E nos batiza, Deus Espírito Santo, com o Teu poder, Senhor. Nós queremos estar cheios de Ti, ó Pai, para que quando a chuva serôdia vir, nosso eu esteja esvaziado e somente cheios do Senhor. E possamos dar o alto clamor e a mensagem final. Fica conosco, seja o nosso professor, por favor, em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos, em relação aquele texto de Ellen White que a gente analisou em vídeos anteriores, nós estamos diante deste cumprimento profético. Lá no texto fala claramente que antes da vinda do período de falsa paz, que muitos estão apostando, e claramente nós estamos vendo que Donald Trump ele tem muitas promessas de paz, de acordos bilaterais, onde a paz virá, entre aspas. É muita informação, mas vamos com calma. Esse período de paz, antes dele virá um grande conflito mundial. Estamos à beira disso. Putin a qualquer momento pode lançar uma ogiva nuclear, seja na Polônia ou qualquer país da OTAN. Justamente pelo anúncio de Biden, onde ele permitiu que a Ucrânia utilizasse mísseis de longo alcance. Irmãos, estamos diante de uma guerra sem precedentes, porém ela vai dar uma pausa. E nesse período de pausa, será justamente onde virá a chuva serôdia, onde o alto clamor será dado, onde justamente a lei dominical nacional nos Estados Unidos será aprovada, onde já temos o projeto 2025. E nesse período, quando isso acontecer, os Estados Unidos vão entrar numa crise profunda financeira, que já, na verdade, já está, só que há uma toda maquiagem no cenário norte-americano, mas Donald Trump ele vai sofrer com essa crise justamente porque nos escritos de Ellen White, no livro Eventos Finais, lá fala que os Estados Unidos vai entrar em ruína, vai arruinar-se a nação a partir do momento em que a apostasia nacional foi implantada. E o que seria essa apostasia nacional? É justamente quando a barreira de igreja e Estado, a emenda Johnson, ela for retirada. E ali vai ter a união de igreja e Estado. A religião será estatal. E qual será a religião? Onde os pastores hoje já têm acesso, ao governo e terá de forma mais enfática. E a partir dali,
será implantado. O projeto 2025, eles têm um período de 6 meses para a implantação desse projeto. Porém, o sinal mais forte para nós, até mesmo antes desse projeto ser implementado, é quando essa barreira de igreja e Estado ser retirada, a emenda Johnson ela ser quebrada. Isso acontecendo, irmãos, é um sinal fortíssimo do erguimento da imagem da besta. Mesmo que os Estados Unidos não se una claramente com o papado, mas no ato em si de unir igreja com Estado, e logo após, em seguida, vir o sinal da besta, que é o domingo, como dia de guarda universal, somente neste ato, os Estados Unidos estará formando a imagem de Roma papal do passado. E o interessante, quando a gente analisa a queda do Império Romano Ocidental e até mesmo do Império Romano Oriental, quando a gente estuda as trombetas, as 7 trombetas, nós podemos ver que as 4 primeiras falam justamente da queda do Império Romano Ocidental. E isso aconteceu quando Constantino, no passado, no ano de 313, ele uniu igreja e Estado. Irmãos, a história vai se repetir. A Bíblia fala lá em Eclesiastes que não há nada de novo debaixo do sol. Quando a gente olha para o passado, nós podemos entender como será o futuro. A Bíblia deixa isso muito bem claro. E quando isso acontecer, os Estados Unidos vai ruir, o Império Romano começou a ruir a partir do momento que uniu igreja e Estado. E logo depois, no ano de 321, foi implantada a primeira lei dominical, da mesma forma que o projeto 2025 mostra. A lei dominical de forma branda, onde há uma exceção para os adventistas. Na época de Constantino havia uma exceção para os cristãos apostólicos, onde eles guardavam o sábado. Porém, essa exceção foi retirada pouco tempo em seguida. Da mesma forma, estamos vendo o projeto 2025 trilhando os mesmos passos. Amados, a nossa igreja dorme em berço esplêndido. Infelizmente, essa é uma realidade, onde muitos não acreditam que os eventos finais vão acontecer de forma rápida, sistêmica, e nós temos agora o cumprimento profético diante dos nossos olhos. Infelizmente, muitos dizem, não, calma, não é bem assim. Quando, na verdade, irmãos, é motivo de quê? Da gente falar para as pessoas verem que realmente estamos no tempo do fim. E Jesus vai voltar na nossa geração. Nós cremos. E, queridos, vamos ler alguns textos e só simplesmente para a gente confirmar esta palavra profética. Podemos ler o texto de Ellen White que fala justamente sobre a ruína da nação. Vamos ler lá no Eventos Finais, capítulo, na página 133. Quando nossa nação, os Estados Unidos, em suas assembleias legislativas, promulgar leis que restringam a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo e exercendo o poder opressor contra os que guardam o sábado do 7º dia, a lei de Deus será, para todos os efeitos, invalidada em nosso país. E a apostasia nacional, que é justamente isso, irmãos. A separação que tinha de igreja e Estado, agora a igreja e Estado se unem. A imagem é formada. E quando isso acontecer, e logo em seguida vir o sinal, que é justamente a lei dominical nacional, a apostasia acontece. E aqui diz, será seguida de ruína nacional. Os Estados Unidos hoje têm uma dívida financeira impagável. Segundo os dados, existe uma projeção de só aumentar-se desta dívida. E essa crise financeira, até mesmo falsos profetas aí estão falando que Trump, ao entrar no governo, ele vai cair em seu colo essa dívida. E eu digo sem medo de errar, irmãos, que isso vai acontecer não porque falsos profetas estão falando, então somente porque está escrito. Essa dívida impagável, e agora vai se estourar esta crise de forma tremenda, onde os Estados Unidos cada vez mais vai ruir como nação, e principalmente após de colocar o domingo como dia de guarda nacional. E em relação à lei dominical universal, a gente já sabe que já existe a Laudato Si. Simplesmente é um documento que já existe, mas ela só vai vigorar justamente
quando houver os Estados Unidos dado o pontapé inicial, né? E vai se espalhando pelo mundo, as pessoas irão aderir, os países, na verdade. E hoje nós podemos ver essa escala de trabalho 4x3, que nada mais é do que um efeito rebote, onde eles querem quebrar mais ainda a economia, para quando vir com a segunda fase da lei dominical, que será a obrigação do trabalho aos sábados, aí justamente nesse momento é que a economia em ruínas mundial e vem a solução, o argumento financeiro, que será a semana agora obrigatória de segunda a sábado existir o trabalho para que a economia possa se recuperar. Queridos, está tudo arquitetado para os eventos finais. Se a gente não enxerga isso, é porque infelizmente estamos dormindo. Mas Deus, quer que nós nos despertemos, para que nós falemos, para que nós venhamos ao que, irmãos? A gente ser atalaias de Deus, alertando o mundo da iminente destruição que está chegando, na questão das pragas, que será o último ano da história, mas que possamos falar, alertar as pessoas, porque os eventos finais serão rápidos. Nós iremos ver aqui um quadro mostrando claramente a sequência dos eventos finais. Irmãos, não adianta nós termos tanta teoria, estudarmos, nos debruçarmos em estudos, quando nós não temos a prática, que é de salvar pessoas, algo simples, né, que o nosso Senhor Jesus pediu para cada um de nós, porque o ministério de Cristo era salvar, e Jesus ele quer salvar o maior número de pessoas. E esse despertamento espiritual, essa busca pelo poder do Espírito Santo, ele vai descer com poder e grande glória sobre esta terra. E estamos diante deste evento. Como é que está a minha e a tua vida em preparação em relação a isso? E continuando, amados, existe outra citação de Ellen White, que é justamente a que a gente analisou nos vídeos anteriores, quando ela fala que o plano de salvação está prestes a fechar. Eu não vou citar totalmente a citação, se vocês quiserem assistir o vídeo anterior, tá lá tudo certinho, mas eu vou frisar justamente no ponto que nós estamos vendo hoje. Ela fala que via a Europa da forma que estava, né, que as pessoas queriam a ascendência, e o que o texto fala claramente é que as evidências estão se multiplicando por todos os lados de que o plano de salvação está prestes a se encerrar. Grande poder é acompanhá-lo em sua obra final. Enquanto a obra de salvação estiver se encerrando, que é justamente hoje, amados, é hoje, não é outro período. Jesus, na parábola das virgens, ele não se atrasou 2, 3, 4, 5 vezes, ele só se atrasou uma vez. E Jesus poderia ter voltado no ano de 1888, por volta dali, mas a lei dominical estava ali em vigor, no ano de 1888. Indícios da chuva serôdia, Ellen White fala que estavam sendo derramados naquela época na Conferência de Minneapolis, em 1888. Mas o que é que aconteceu? Infelizmente, a igreja não abraçou de totalitária, né, a mensagem, e Jesus não voltou. Mas também isso é profético, porque a Bíblia fala que o noivo iria se atrasar. E nós estamos aqui, estamos à beira da meia-noite. E é justamente agora que o noivo irá voltar. E continuando, ela diz assim: enquanto a obra de salvação estiver se encerrando, problemas virão sobre a terra. Estamos vendo isso. E as nações ficarão iradas, mas mantidas sob controle para não impedir a obra do terceiro anjo. Naquele tempo virá o que? A chuva serôdia, ou o refrigério da presença do Senhor para dar poder à alta voz do terceiro anjo. É isso que está acontecendo, amados. E continuando, ela fala de um pequeno tempo de paz. Ela diz assim: parecia haver um pouco tempo de paz. Este tempo de paz aparente é seguido pelo conflito mundial final. Essa terceira guerra, irmãos, que está para estourar agora, ela vai vir. Só que após esse período,
de paz, entre aspas, uma falsa paz. A Bíblia fala que quando pregarem paz e segurança, virá repentina destruição. E após esse período de falsa paz, aqui fala que virá esse conflito mundial final, de forma que vai abranger todos os países. E é nesse momento que é cumprido o último ano da história, que será o ano das 7 últimas pragas. Imagina só, irmãos, o mundo em crise, o mundo com crise climática, uma última guerra mundial final e ainda vindo as 7 últimas pragas. Por isso que Daniel fala que é um tempo de angústia qual nunca houve e nunca haverá. É um tempo de angústia sem precedentes. E a irmã White, referindo-se a isso, ela diz assim: uma vez mais os habitantes da terra me foram apresentados diante de mim e novamente tudo estava na maior confusão. Disputas, guerras, derramamento de sangue, com fome, pestilência. A gente pensa que não, irmãos, mas vai vir uma nova pandemia de forma mundial, né? Assolaram por toda parte. Então o coração dos homens desfaleceu de medo e por cuidar das coisas que sobrevirão à terra. E continuando, ela diz assim: e este curto período entre os dois grandes conflitos, não é a Primeira e Segunda Guerra, é o início de uma terceira guerra, dá uma pausa e volta novamente agora com tudo. E ela diz: esse curto período aqui, claramente, é um curto período entre os dois conflitos mundiais, é providencialmente concedido ao povo de Deus para terminar a tarefa diante deles de levar a última mensagem de misericórdia ao povo e de adverti-lo dos julgamentos iminentes e da proximidade do fim. É neste momento que a chuva serôdia, aqui está claro, irmãos, virá o refrigério da presença do Senhor para dar poder à voz do terceiro anjo. E à medida que o Espírito de Deus vem sobre suas igrejas e cada membro se torna um trabalhador ativo em um tempo comparativamente curto. Não é um período longo, irmãos. Muitos pensam que a gente vai demorar aqui nessa terra. Irmãos, a gente já está no fim. Nós estamos vendo os sinais. E aqui diz, neste tempo comparativamente curto, é possível que a tarefa de advertir o mundo e levar almas a Cristo seja concluída. Irmãos, preparemos a nossa casa. Jesus está voltando. E, amados, tem outro texto que ela fala claramente sobre a Índia, a China e a Rússia, que estariam, vamos dizer assim, sendo uma potência mundial, porque os Estados Unidos vai ruir. E o grupo BRICS foi fundado pela Índia, China e Rússia. Nós podemos ver aqui na notícia, na revista Isto É, no site Isto É. E hoje, o BRICS já é composto não só por Índia, China e Rússia, mas por muitos países, inclusive o Brasil. E, queridos, é Deus nos mostrando com antecedência o cenário, não só em questão da lei dominical, mas também em questão de guerras, da guerra mundial final, onde esse conflito que nós estamos vendo lá no Oriente Médio vai se convergir com esse conflito mundial final, onde no final das contas, irmãos, iremos ver a grande última batalha, né? Existem várias interpretações em relação ao livro de Daniel capítulo 11, mas lá fala, no livro de Urias Smith, que no final das contas, Jerusalém no final vai ser invadida justamente com a Turquia, e nós iremos ver isso diante dos nossos olhos, e isso é o sinal, e lá fala em Daniel 12, que naquele tempo se levantará Miguel. Quem é Miguel? É Jesus. Então, outro sinal para o fechamento da porta da graça é que esse conflito vai chegar neste ponto. A questão oriental que vai acontecer, que na verdade já iniciou-se, né? E agora só vai abranger o mundo inteiro. Queridos, são muitos sinais, são muitas evidências de que a porta da graça está próxima a se fechar. Só que antes disso, a chuva serôdia está chegando. Esse é motivo de alegria, esse é motivo de contentamento, de que eu e você precisamos estar prontos. Justamente porque vão aparecer muitas coisas após a lei dominical. Outra citação de Ellen White, ela fala que nesse momento será vista as operações maravilhosas de Satanás.
E a gente sabe que esses falsos seres de outros mundos, deuses dessas religiões que a gente sabe que são anjos caídos que vão começar a aparecer. Tudo isso nós estamos sabendo. E agora cabe a gente avisar as pessoas para que elas não sejam enganadas. O Senhor Jesus está voltando. A chuva serôdia está prestes a ser derramada. Eu e você estamos buscando. Existe uma citação de Ellen White que é muito forte, que ela diz o seguinte: das pressas que tem subido, pedindo o cumprimento da promessa, a descida do Espírito Santo, nenhuma única se perdeu. Todas as orações têm estado a acumular-se prontas para transbordarem e derramarem por todo o mundo num rio curador de influência celestial e de luz acumulada. Toda oração pedindo o batismo com o Espírito Santo não se perde. Ela só está se acumulando, amados, lá no céu. Porque quando Jesus enviar o seu poder do seu Espírito, ela vai ser como um rio curador sobre cada um de nós. Só que precisamos estar prontos, com os vasos limpos e virados para cima, esvaziados de nós, para que possamos ser cheios do poder do Espírito Santo. Que essa seja a minha e a tua preocupação. Eu sei que existe correria no mundo, o tempo está passando rápido, hoje em dia não dá mais tempo para nada. Mas a nossa preocupação é como é que eu estou diante do Senhor, como é que está o meu relacionamento. Que esse seja o meu e o teu desejo, de buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ilumine, a mim e a você, nesses últimos dias. Maranata, o Senhor logo vem, nós o veremos. Amém.